Salve galerinha! Voltando aqui para o nosso tema de fundos de investimento, a regra de cada um dos tipos de fundo. Hora de falar de renda variável. Renda variável, você lembra do quê? O quê? Ações, os fundos de ações. Quais são as regras desses fundos? O que ele tem que seguir? Então, lembra, e esse é um número bem diferente também para você gravar, 67% no mínimo dos fundos de ações tem que ser aplicados em quê? Fundo de ação aplica em ação. Então, 67%, esse também é um númerozinho importante. 67% você vai lembrar de fundo de ações, porque só ele tem essa regrinha de 67%. Um ponto importante aqui que o professor já quer clarificar é que na prova, às vezes, eles perguntam, né? E justamente você precisa entender para que, se for perguntado de uma forma diferente na prova, você saiba. 67% é o obrigatório em ações. Pode aplicar mais? Pode aplicar menos? Não, mínimo. E se perguntar o contrário, lá na sua prova, quanto de um fundo de ações pode investir, por exemplo, em títulos públicos federais? A gente sabe que 67% é o que ele investe obrigatoriamente em ações. O máximo que ele pode investir em qualquer outra coisa é 33%. Então presta atenção nesses detalhes, dicas aí em relação à sua prova, é muito importante aí para você ficar atento. A ideia de fundos de ações, né, isso é muito importante aí, é que ele é pensado muito para o longo prazo. Por quê? Em ações nós temos oscilação. A bolsa brasileira, por exemplo, ou qualquer bolsa, se você for acompanhar, ela sofre oscilações por conta do mercado. Uma ação está num preço, ela cai, sobe, e assim sucessivamente. E por isso, quando a gente pensa em fundo de ações, eu tenho que pensar no longo prazo para ter um bom retorno. Isso é importante para a sua vida, principalmente quando for aconselhar os clientes. O cliente às vezes quer ficar pouco tempo num fundo de ações e ele vai ter algumas dificuldades porque ele vai sofrer mais com essa oscilação. Já se ele fica no longo prazo, a tendência do longo prazo é garantir rentabilidade acima da média aí quando a gente fala aí de bons gestores de fundo de ação. Olhando ainda para essa realidade de fundos de ações, eles podem cobrar taxa de performance, ou seja, ele pode ser um fundo passivo, querendo acompanhar o Ibovespa, por exemplo, né? Um dos indicadores aí que ele pode querer acompanhar, ou ele pode ser um fundo ativo, querendo ultrapassar esse indicador, ele vai cobrar a taxa de performance. Ele tem uma taxa de IR, de imposto de renda, diferente, a gente vai falar sobre isso numa outra aula especificamente, e não há cobrança, não há pagamento por parte do investidor de IOF nesse tipo de fundo de investimento, porque, lembra, diferente de renda fixa que eu estou aplicando em títulos, aqui eu estou falando de ações, eu sou sócio de uma empresa, sou sócio de um negócio, então não há pagamento de IOF, assim como em ações também não há risco de crédito, né? Esses detalhezinhos aí que a gente já falou, mas é importante reforçar aqui para fundo de ações, o restante dos fundos pode ter esse tipo de cobrança, o IOF também, e a gente tem uma aula só para falar sobre isso, agora é falar sobre tipos de fundos e as suas regras. Entendeu a regra aí de fundos de ações? Ótimo, vamos em frente agora e vamos continuar aí falando sobre os outros tipos de fundo que acompanham o mercado, depois a gente fala sobre a tributação e sobre as outras regrinhas importantes aí para sua prova.